Futebol hoje é a seleção brasileira. E aí eu quero ouvir vocês. Ô Rafael Miranda, João Pedro foi o único defendido por Leandro Cabida aqui ontem. O resto você estava. Eu acho um quarteto fantástico de Savinho. Você continua achando, tá? Eu acho um quarteto fantástico de Savinho, Rodrigo, do nível de 2006, segundo Vini Júnior e Rafinha. Acho maravilhoso. Mas põe aquele campinho, por gentileza, na plataforma visual. Com o João Pedro mais centralizado, é o Rodrigo que vai para a direita e o Rafinha que vai por dentro? Eu acredito que sim. E vai ficar menos improvisação, né? Você já falava no primeiro bloco, ontem falamos sobre isso, porque vai definir o Rodrigo pelo lado direito. Você acha que mais cobrou sobre isso, o Rodrigo jogando mais pelo lado direito? O Rafinha e o Vini Júnior vai ser quase que igual eles jogam nos seus clubes. O Vini Júnior daquele jeito que está no campinho, para quem está no rádio, aberto pelo lado esquerdo com bola. E quando for defender, ele vem mais por dentro junto com o João Pedro, fazendo 2 atacantes. E provavelmente o Rafinha sai do meio e vai acompanhar esse lateral direito da Colômbia, fechando uma linha de 4 ali com Rafinha, Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo pelo lado direito. Hein? Mas é o que ele já faz no Barcelona. Corre bem, né? Já faz. O Rodrigo também faz do lado de cá, do lado direito, no Real Madrid, para deixar Vini Júnior e Mbappé mais soltos. E no caso vai ser Vini Júnior e João Pedro. O jogador que tem os dois jogadores com uma pequena mudança no seu jeito de jogar, João Pedro e Gerson. O Gerson, da forma que ele joga no Flamengo, um passinho para trás, e o João Pedro, um passinho para frente. Não vejo grandes improvisações. Esse não vai ser o problema da seleção. Que muita gente tem falado, a posição errada, não enxergo isso. Pequeno as mudanças ali no João Pedro e no Gerson. Acho que o time está bem escalado. Acho que com o Savinho era um quarteto muito bom, mas em termos tático, talvez esse time aí seja mais equilibrado. João Pedro tem mais essa presença de área, Rodrigo jogando pelo lado direito. Também gosto desse time, não vejo nenhum absurdo, pelo contrário, eu acho uma boa seleção também com o João Pedro. A saída do Dorival, na verdade, ela tem a saída do Dorival que eu falo, a escolha dele pelo João Pedro, tem a ver também com a dupla de zaga da equipe da Colômbia, né? Que é o Lucumi e o Davinson Sanchez. O Davinson Sanchez é um zagueiro muito forte, que joga no futebol turco, inclusive já teve uma passagem pela Premier League, e para poder brigar com esses dois zagueiros mais fortes, a opção do Dorival foi pelo João Pedro. Mas o problema que a gente tem aqui, CJ, é que a gente não tem um 9 extra classe. Né? O que eu quero dizer com isso, né? Não tem o Harry Kane, não tem o Lewandowski, não tem... traz pros nossos aí, ó. Não tem o Ronaldo, não tem o Romário, não tem esses caras. Não tem Adriano, não tem Careca. Então, acaba que, querendo ou não, a seleção brasileira, ela ainda insiste em jogar com um centroavante, né? O Dorival gosta muito dessa presença desse centroavante e vai ficar sempre sofrendo para escolher quem que vai jogar. E assim, ninguém tá sobressaindo nessa posição atuando pela seleção brasileira, né? A gente pode falar, por exemplo, do Richarlison, né, que jogou a Copa de 22, até acho que fez uma Copa razoável, okay. Né, razoável, uma Copa bem honesta do Richarlison, mas depois disso não se firmou nem no Tottenham, nem na seleção brasileira. Tem o João Pedro, já teve o Matheus Cunha, o Pedro também Igor Jesus, então assim, como você não tem nenhum Lewandowski, você não tem nenhum Haaland, você não tem nenhum Harry Kane, acaba que você fica preso a algumas opções que não são tão eficientes assim, se tratando de um jogo de classe mundial, como é um jogo de eliminatória da Copa do Mundo. Agora, Gris, o Rafa falou sobre um quarteto de Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior, que é um quarteto fantástico. Esse quinteto aqui também não deixa a desejar, não. Richard Rios, Arias, Rames Rodrigues, Borré e Luiz Dias. É bom, a gente só tem um cara aí jogando na elite, né? Que é o Dias? Só o Luiz Dias. Os outros já não estão mais no futebol europeu ou nunca estiveram, né? Mas é um bom time. O time da Colômbia é muito bom. Um time muito físico, muito forte fisicamente. Também eu concordo com o Cabida. Acho que a escolha por ter o João Pedro tá muito para ter alguém mais físico, para tentar disputar, para tentar ganhar essas bolas. Mas tudo bem, o Borré pode até não estar num nível absurdo, mas Arias e Richard Rios jogam num nível muito alto aqui no Brasil. Sim. E aí é muito distante, mesmo jogando num nível muito alto aqui, você fica muito aquém do de lá? Sim. É só a gente ver normalmente os que voltaram, né? O impacto que eles trouxeram. Que às vezes não jogavam lá
e que vieram para cá e tiveram predomínio. É claro que não são todos, a gente tem casos recentes aí, como a gente tem tido um volume muito grande de jogador voltando, a gente tem casos, por exemplo, o Felipe Anderson era um dos melhores jogadores no futebol italiano e não joga no Palmeiras. O Wallace era um dos melhores volantes do campeonato italiano, não joga no Cruzeiro. O Rames não conseguiu jogar aqui também. O Rames, na verdade, não jogou em clube nenhum, né? O Rames Não, só jogou na jogou. seleção, praticamente. Né? Não, no Porto ele foi bem, Real Madrid um pouco. Mônaco ele jogou bem. Mônaco. Né? No Mônaco, acho que foi o grande No Porto ele foi muito destaque bem, dele. muito bem. No Mônaco ele jogou muita bola, gente. É Mas que o nível Rames dele há na muito seleção, tempo, né? há muito tempo ele não joga bem em clube, né? Mas eu tô falando de 10 anos, né? A gente tá falando do Mônaco aqui, ele jogou em 14 lá. Pô, a gente tem 25. Tem muito tempo já. É. Mas o Rames na seleção ele vira o Messi, né? Messi, completamente Messi, impressionante. O Gris falou uma coisa aí, CJ. O Brasil tem que competir, CJ. Se não competir o jogo, complica. Se ele igualar a competição, eu não tenho dúvida que o Brasil ganha esse jogo. Ele tem que igualar a agressividade com a Colômbia. Porque qualidade técnica, por mais que esse quinteto é um bom quinteto da Colômbia, o Brasil é muito mais técnico do que esse quinteto aí. Se o Brasil conseguir igualar a agressividade, o Brasil ganha o jogo. E o que o Brasil ganha com o João Pedro ou perde sem o Savinho? O João Pedro é isso que os meninos falaram. Você tem um cara mais alto, um cara, mesmo que não é o 9 fixo, ele é mais referência, ele sabe fazer mais um pivô, jogar um pouco mais de costa, prender os dois zagueiros lá. Aí com o Savinho é um time muito mais móvel. Você tem 4 caras que vão pegar a bola e que são caras que partem pra cima, que tem o 1 para 1. Então você perde um dos 4, você perde o Savinho, que não vai ter 1 para 1, mas você ganha o cara referência. Aí depende da forma como você vai jogar. Como você já tem 3 que fazem isso, Rafinha, você tem muito Vini 1 pra 1 Júnior, ali já, Rodrigo, né? eu acho que a escolha pro João Pedro, por isso que eu falei um pouco atrás aqui. É uma boa escolha. É uma boa escolha, faz sentido. Ô, produção, tem como colocar o campinho aí, por gentileza? Colocar aí a escalação, como vocês colocaram, tô todo amarrotado. Vocês colocaram aí no primeiro bloco, só para eu perguntar para o Cabido, porque antes de sairmos para o intervalo, eu falei assim, olha, desse time ideal, ou desse time que está escalado, não é ideal, um time que está escalado pelo Dorival, você concorda ou discorda de alguma posição? E aí na saída ele falou, CJ, sempre tem, né? Sempre tem. Dentre os que ele tem em mãos ali, o Cabido. Você discorda de quem então? Eu? Só particularmente falando? Passando para quem tá no rádio, né? O campinho tá lá, ó, o Alisson, o Wanderson, o Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana, assim, Gerson. vamos ser honestos aqui com a nossa audiência. Guimarães. Os laterais tanto faz, tanto fez. Tanto faz? Tanto faz, tanto fez. Você troca o Arana por um outro lateral esquerdo, você coloca o Wanderson por outro lateral direito, não terão grandes impactos. Ou você acha que o Abner, por exemplo, ele é... queria ver o Wesley nesse time. Eu queria ver o Wesley. Queria ver o Wesley. Wesley, Você por exemplo. falou, eu queria ver. É isso. Então, assim, os laterais, pra mim, eles não me encantam. E eu também tenho... Então vamos lá, vamos montar a seleção que o produtor quer. Melhor. O Alisson você mantém, beleza? Perfeitamente. Nós aqui, então, queríamos... Você não queria não, Miranda? Sim, mas eu só não acho que a diferença também é tão grande. Eu também não acho que a diferença O é Wesley gigantesca, pode entrar, eu concordo com o Cabido. Se você botar o Wesley ou o Wanderson, Tá pouca. tá pouca, mas beleza, eu concordo também. Eu acho que eu queria ver o Wesley também. O Wesley é o merece. futuro, né? O Wesley é o futuro, é jogando aqui, O Wanderson ao lado também da é torcida. jovem, né? O Wanderson não é o Wanderson é um veterano, não, muito pelo contrário. Mas pelo nome Mas o né? Wesley é o futuro pra mim da seleção. E como você tem do lado direito o Rodrigo, que é um jogador que vai sair muito de fora pra dentro, né? Que vai se aproximar do atacante, que vai você dar dá o corredor o pra tempo ele. inteiro. O Wesley pra atacar esse corredor Aí, ó. é a principal característica do Wanderson também. O Wanderson chegou a jogar até na segunda linha lá no... Eles são Quando parecidos. foi pra Europa. Característica parecida, os dois. Mas eu gosto muito do Wesley. A partida que o Wanderson fez contra Também o Barcelona na Champions League, impressionante. Ganhou a titularidade nessa. E a dupla de zaga, vamos manter o Marquinhos e Gabriel Mantém. Magalhães? Eu mudo, não. 2 zagueiros. Mas o Murilo tá jogando Murilo, bem. não, Mas do o Murilo, Norte. a gente, por mais que seja Premier League, a gente vê menos o Nottingham Forest também, né? Ali, pô, a gente tá falando de mas Paris eu Saint-Germain acho que tá bem. e o Arsenal. eu tá? acho Não, que e querendo tá ou não, assim, o Marquinhos hoje é uma referência pelo tempo de seleção e tudo mais, e o Gabriel Magalhães, pra mim, é disparado o melhor zagueiro brasileiro em Boa. atividade. Bom, vamos manter então aí, mantemos Muita força Marquinhos e aérea, Gabriel né, Magalhães. Arana lá pelo lado esquerdo, senhores? Pra mim é o que o Cabidão falou. Hoje nenhum dos dois ainda agarrou a Tá, posição. beleza, mas o que tá lá pra ele é o Alexandre, do Flamengo. Pra Não, mim, entre os pra dois mim, é o Arana. Arana tá bem à frente do Alexandre hoje, gente. Hoje, jogando no Brasil. Não, sem dúvida. Eu só acho que o Arana não é titular absoluto. Indiscutível. inconteste. Beleza. Ele não bom. é. Mas dos que tem na mão ali hoje pra trabalhar, E o Arana merece ser titular hoje, tá? beleza.
também concordo. A não ser que Então, vocês queiram o Marlon do América, igual vocês queriam aí na seleção do Campeonato Mineiro. não. Vocês é muita gente. Eu só quis o Matheus Mendes, que inclusive hoje é o convidado do FDP à noite, batendo um papo com a gente. Matheus tá? Mendes. Matheus Mendes. Volantes. Manteriam Gerson e Bruno Guimarães? Manteriam? Tirar o Bruno Guimarães hoje, depois dele fazer o Newcastle campeão, irmão. É difícil, tá? Eu mantenho os dois volantes. Eu também mantenho. Eu gosto muito do André, mas eu não mexeria aí hoje. Cara, mas tem um jogador que precisa ser observado e é companheiro do Bruno Guimarães, que é o Joelinton. Joel. Mordedor, né? Cão de guarda, né? Bom jogador. Não, joga um pouquinho Mas mais adiantado. o Joelinton já chegou, sim, parte sim. física. O Joelinton já chegou a jogar como atacante no Newcastle. Sim, Vocês Ele é terem muito forte, cara. muito forte. Ele é Ele só muito- foi recuar. Como é que chamava o tourinho, o touro que foi convocado, que você adora ele? O João Gomes? João Gomes, do Wolverhampton. Que não Muito tá bom aí, jogador. mas tourinho também. E aí vamos pro quarteto. Vocês mantêm o quarteto sem o Savinho, né? Eu gostei, eu pensei aqui e gostei dessa escalação. Eu Vamos mantenho manter com o também. Rafinha, então? É, João Pedro, Rodrigo e Vini Júnior? É isso? eu achei que ficou taticamente mais equilibrado. Cara, esses caras... Eu acho que dentro do que o Dorival escolheu, a Isso. seleção tá muito bem escalada. O ponto nunca foram as peças, né? Eu vou voltar nesse assunto aqui de novo. Não é que as peças são ruins, a seleção É o brasileira não coletivo. tá funcionando porque não tem um trabalho sólido de manutenção, de continuidade e tudo mais. Mas as peças estão aí, tanto que a gente mexeu assim, a mudança que a gente fez do Wesley e Wanderson, Era por gosto. Né? ela tem muito mais relação com o fato da gente assistir o Wesley toda semana e o Wanderson a gente vê muito pouco, né? Por estar no futebol francês. Porque são jogadores de fato de características muito parecidas, né? Então, assim, a gente gosta mais do Wesley aqui, a gente escolheria, mas não tem nenhum absurdo no Wanderson Nenhum. no lugar do Wesley. E aí o Hendrick também não, como gente, referência Cara, ainda eu acho, não, né? eu acho que o Hendrick tá jogando muito Ainda, pouco no Real Madrid, é. né? O Hendrick é o futuro. O Hendrick vai ser titular da seleção em algum momento, provavelmente. Se tudo acontecer dentro do que a gente espera pro Hendrick, ele vai ser titular da seleção, mas ele precisa jogar no Real Madrid, né? A questão desses três aí, Vini Júnior, Rafinha e Rodrigo, é que eles são inquestionáveis. Só tem uma vaga, Inquestionáveis. só tem uma vaga. Só tem Eles a são vaga. inquestionáveis. Perfeito. E esse centroavante aí, ou um jogador um pouco mais móvel, aí fica a critério do professor. Hoje foi o João Pedro. E se o Neymar tivesse aí? Seria o Neymar. Seria o Neymar, por seria exemplo. o Neymar. Só que aí seria o Rodrigo, eu acho, como Sim, falso 9 sim, e o sim. Rafinha como um ponta direita. Ia mexer bem na estrutura. configuração. É. Se o Neymar tivesse em condições, aí o quarteto... E aí vem o ponto, né? Intocável. Assim, eu já falei isso aqui algumas vezes e eu acho o Neymar um ótimo jogador, difícil de saber quando vai poder contar com ele e tudo mais, mas é um ótimo jogador. Mas vale a pena tirar o Rafinha de onde ele joga melhor, tirar o Rodrigo de onde ele joga melhor para encaixar o Neymar? Se o Neymar tiver com foco e jogando melhor, ok, porque meu o problema... Si- é que- Entendeu? Entendeu? Mas é a pergunta do Esse Você Si falou já sim, faz, eu respondi já faz sim. muito tempo, né? Que o Si não é o Si. Não é. Depende mais dele do que de nós. Deixa eu falar